A paz do Senhor esteja com vocês. Começa aqui mais um Sacode o Pó. O Sacode o Pó é o canal da bênção, é para tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não provém do Senhor. Sacode, sacode, em nome de Jesus. Bom, meu irmão, minha irmã, eu convido a todos a fechar nossos olhos e vamos orar e entregar esse programa ao nosso Deus. Eterno Deus, poderoso Pai, Pai Santo e Pai amado, nós queremos entregar ao Senhor esse programa. Pai, que o Senhor direcione a nossa vida, direcione os nossos passos, que a nossa vida, Senhor, seja para glorificar e honrar o Seu nome, que nós possamos viver na Sua presença, estarmos na Sua presença. Ó Pai, que o Seu Santo Espírito esteja livre nesse momento para falar com o Seu povo, aquilo que o povo precisa ouvir, e que o Senhor venha nos abençoar, venha nos trazer paz, que os nossos corações estejam abertos, Pai, receptivos para receber e entender a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, meu irmão, o Sacode Pó de hoje é um Sacode Pó festivo, né? Ele é dedicado às mulheres, né? Porque hoje é o Dia Internacional da Mulher e esse ser é um ser muito importante, né? Para o mundo e para a vida. Né? Existem várias e várias mulheres maravilhosas na Bíblia, assim como existem várias e várias mulheres também que foram terríveis, mas tudo aquilo foi que o Senhor trouxe para nos ensinar, para nos dar exemplos de vida, para pegar a vida dessas pessoas e que a gente possa ser melhor, né? Que a gente possa fazer melhor, fazer diferente e seguir a palavra e os mandamentos dele, em nome de Jesus. Então a pergunta hoje que fica é: o que é ser uma mulher? Bom, uma mulher, ela é forte, ela é guerreira, ela é paciente, ela é sofredora, ela é a rainha do lar, ela é intercessora, é prudente, é amiga, suporta situações difíceis, né? Tem que ser dócil, sensível, justiceira, imparcial e, acima de tudo, né, uma videira frutífera, um ser humano digno de todo o nosso respeito. Né? Por muitas vezes as mulheres elas foram consideradas criaturas insignificantes, né? As mulheres hoje, para viver esse espaço que elas têm hoje no mundo, elas tiveram que correr muito atrás, né? Elas tiveram que fazer muita coisa para serem respeitadas e serem valorizadas. Mas para o nosso Deus, né, elas nunca deixaram de ser desrespeitadas, nunca deixaram de ser honradas e nunca deixaram de ser filhas de Deus, né? Como diz lá em João 1,12, né, todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então que esse dia ele seja glorificado e honrado a vocês, mulheres, em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos, né, vou falar de algumas mulheres aqui na Bíblia, alguns exemplos que Jesus, né, deixou para nós aqui, Deus deixou para nós, e a primeira está lá no Evangelho de Mateus 15, a partir do verso 21, diz assim a palavra do Senhor: E partindo de Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cercarias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Desperde-as, que venha gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas de Israel. Então
chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Porém, respondeu e disse: Não é bom pegar dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feita para lhe contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Bom, meu irmão, o que a gente aprende com essa mulher cananeia? Primeiro, perseverança, né? Nós precisamos lutar pelas coisas que a gente quer. Nós precisamos acreditar que mesmo, muitas vezes, a gente ora pedindo alguma coisa, pedindo uma cura, pedindo, às vezes, um trabalho, alguma coisa, o que quer que seja. E, às vezes, você vê que aquilo não chega de forma alguma, há uma dificuldade muito grande. Mas ela, se ela pensasse assim, a filha dela não seria curada. Ela falou assim, não, né? Ela se humilhou perante Jesus. Ela tinha a certeza que era ele que ela tinha que buscar. Ela tinha no coração dela que só Jesus poderia fazer por ela. Então ela foi atrás, ela foi perseverante. E é o que nós precisamos ser. Nós temos que ser perseverantes. Nós temos que correr atrás, buscar aquilo que a gente quer. Mas em primeiro lugar, é colocar Jesus na frente dos negócios. Tá? Porque, como diz a palavra de Deus, o homem nada pode receber se do céu não lhe for dado. Então a gente precisa perseverar. Então essa mulher, ela traz pra gente isso, perseverança, luta, né? Nós temos que aprender com as mulheres que nós precisamos lutar pelas coisas que a gente quer. As mulheres são respeitadas na sociedade hoje, porque elas correram muito atrás. Elas não aceitaram a submissão, elas não aceitaram, entendeu, ser escrava. Falei, não, eu sou filha de Deus, Deus me honra e por isso eu vou ser respeitado. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que nós temos que ser perseverantes. Por isso, mulheres, nesse dia de hoje, que é dedicado a vocês, né, a gente quer agradecer. Jesus Cristo deixou esse exemplo através de uma mulher que, quando a gente quer uma coisa, quando a gente busca de Deus alguma coisa, nós temos que ter perseverança. Porque se ela não tivesse, né, ela fala, tanto que ela fala assim, não é bom tirar dos santos e dar aos cachorrinhos, né, as pessoas, naquela época, né, eles eram considerados como os cachorros, como os inimigos, né, porque cachorro, naquela época, né, não era um animal doméstico, ele era de rua mesmo, eram os famosos vira-latas, entendeu? Então, era considerado aquilo ali, mas ela, na perseverança dela, falou assim, não é bom tirar aquilo, não é bom tirar aquilo que é santo e dar aos cachorrinhos. Mas ela falou assim, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Então, veja que exemplo de humildade, veja o que é uma pessoa perseverante. Ela tinha a necessidade da cura da filha dela, e ela tinha a certeza que Jesus Cristo poderia fazer aquilo para ela, e ela foi atrás. Amém? Eu queria pegar um outro exemplo de outra mulher aqui, que está lá no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36, diz assim a palavra do Senhor. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar na mesa. Quando a mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo perfume caro. Em seguida, ajoelhou aos pés de Jesus, chorando as lágrimas que caíram sobre os pés dele. E ela o secou com seus cabelos
e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando os fariseus que havia convidado Jesus viu isso e disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus lhes disse ao fariseu: Simão, tem algo a lhe dizer. Diga, mestre. Responde-me, Senhor. Então Jesus contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a um deles e 50 a outro. Como nenhum dos 2 devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou as suas dívidas. Qual deles amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele que ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou para sua mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela lavou com as lágrimas e secou com seus cabelos. Você não cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito mais amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Louvado seja o nome do Senhor. Veja que história maravilhosa e que outro exemplo maravilhoso que outra mulher traz para a gente. Ela era pecadora, ela tinha os defeitos, ela fez, né? Tanto que ele fala assim, se ele realmente fosse o Messias, se ele realmente fosse um mestre, se ele realmente fosse Deus, filho de Deus, ele saberia que mulher que é essa que está beijando ele. Mas Jesus mostrou para ele ali, certo? Através da palavra, que não importa a dívida que a gente tenha. Importa que nós sigamos até ele, né? Quando nós falamos na oração, que nossos passos sejam dirigidos pelo Senhor. É exatamente isso, meu irmão. Que a gente vá até ele, do jeito que a gente está, com todos os erros que você cometeu, porque nós somos humanos, né? E todo humano está sujeito a erro, né? Nós somos pecadores, né? Então a gente tem que buscar, tem que ir aos pés de Jesus, tem que se humilhar, tem que orar. E foi o que ela fez, né? E muitas vezes, muita gente está buscando isso, e igual Simão, existe muitos aí, muito que criticam as pessoas, né? Que muitas vezes uma pessoa perdida, né? Vamos chamar assim, um presidiário, por exemplo, que o cara foi preso, mas ali na cadeia ali ele conheceu a palavra, ele recebeu aquilo ali, e quando ele sai, ele tenta ser uma pessoa nova, ele tenta ser uma pessoa diferente. Mas aí a sociedade, os irmãos da vida, fica julgando, o cara todo dia roubava, matava, agora fica aí pregando a palavra. Olha, meu irmão, nós precisamos entender que Jesus Cristo perdoa, Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo é justiça, Deus é amor, Deus é justiça, Ele perdoa os nossos pecados quando nós o buscamos em espírito e em verdade. Lembre-se, como eu sempre digo aqui no canal, Deus não é otário. Lembre-se disso, Deus não é otário. Ele sabe muito bem o que está no meu e o que está no seu coração. Sabe? Então, essa mulher, ele sondou o coração dela, ele sabia o que tinha dentro do coração dela, ela estava ali atrás,
do perdão, do arrependimento. Ela sabia quem era ela sabia dos pecados dela. Então, esse exemplo que ela traz para a gente, que nós precisamos, não importa a maneira que a gente esteja, mas que nós temos que buscar Deus em espírito e em verdade. Ô, meu irmão, é de coração. Não é você simplesmente chegar aí, igual muita gente faz, né, que acha que existe esse Deus bonzinho aí, que perdoa tudo, que vai todo mundo pro céu, né, que todo mundo tá com essa ideia fraca na cabeça, achando que ninguém vai passar pelo fogo. Então, existe muitos Simão. Mas nós precisamos ter o exemplo que eu preciso para minha vida, que você precisa para a sua vida, é dessa mulher aí. Ela sim mostra para mim quem é Jesus. Ela mostra para você o que você tem que buscar. E Ele perdoa, porque Ele é misericordioso, porque Ele é justiça, né? Como diz lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor são motivos que nós não somos consumidos, e louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós aprendamos com essa mulher, que nós temos que ser humildes, e nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pelos nossos erros, termos a consciência do nosso erro. É você, não é o Simão te julgar. Ele não falou mentira. Ele falou assim, ele estava levantando falso testemunho, ele não falou. Só que ele não estava no coração dela para saber o que ela realmente estava buscando. Então, ele acha que ele tinha o direito de julgar. E muitas vezes as pessoas acham, muitas vezes a gente fala a verdade para as pessoas, e as pessoas acham que você está querendo julgar, que você é melhor do que ela, que você quer. E, meu irmão, por mais que doa, a gente tem que falar a verdade, certo? Por mais dura que ela seja, a gente tem que falar a verdade, certo? Nós não temos que ser juízes de direito, nós não temos que ser o juiz de julgar as pessoas. Isso é para Deus. Mas o dever de mostrar a verdade, o dever de pregar, o dever de mostrar, igual essa mulher fez aí, mostrando para mim e para você, que o arrependimento, que a humildade é uma coisa que nós precisamos buscar no Senhor. Aí sim mesmo. Porque quando a gente admite para a gente mesmo que você está errado, isso é só Deus. Só Deus para nos salvar. É só Deus para nos perdoar. Por isso que a salvação é um dom gratuito de Deus e individual. Amém? Então nós temos mais um exemplo de uma outra mulher aqui na Bíblia, que está lá em Lucas capítulo 8, verso 43, diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 8, verso 43, diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com médico e todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curado. E chegando por detrás dele, tocou a orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem me tocou? E negando todos, diz Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: Quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vindo a mulher, que não podia mais ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. Então disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Bom, meu irmão, minha irmã, aqui tem mais uma mulher que traz outro exemplo maravilhoso pra gente.
muitas vezes, nas nossas vidas, a gente acha que as coisas não têm solução, sabe? Muitas vezes nós estamos passando, muitas pessoas aí estão passando por doenças terríveis, né? Estão passando por momentos terríveis na família, ou o que quer que seja, ou por situações difíceis de financeira, ou qualquer que seja a situação, com filho em drogas, com problemas em casa, com problemas no casamento, né? Tudo isso aí, meu irmão, nós temos que aprender com essa mulher. Ela falou assim, se eu simplesmente tocar nas suas vestes, eu serei curado. Mas não é o tocar, né? Chegar a toquei, é a fé, meu, é a fé dessa mulher. Por quê? Porque ela gastou tudo, sabe? Ela fez tudo que a ciência podia fazer. Ela foi em todos os médicos, entendeu? Vamos dizer aí, o bambambam da medicina, todos os médicos, ela foi. E nenhum conseguiu curá-la. Nenhum conseguiu trazer para ela a cura. Mas ela sabia que Jesus ia passar ali. Ela sabia quem era Jesus. Ela sabia o poder de Jesus. Mas ela não queria, sabe, talvez por medo, por vergonha, ela não queria chegar, Senhor, me cura. Igual aquela mulher cananeia que já chegou e já botou para ver, né? Falou, não, foi atrás, agora atrás não. Ela falou assim, se eu apenas tocar, eu serei curado. Então, Jesus Cristo, a multidão, você imagina você aí, igual teve a festa de carnaval aí agora, e aquele mundaréu de gente, certo? E um esbarra daqui, outro esbarra dali, um toca aqui, outro toca ali, que a gente sabe como é que é essas coisas. E no meio, é como se fosse Jesus estava não na festa de carnaval, ele estava no meio de uma multidão. E as pessoas tocando nele, que todo mundo sabia, né? A fama dele corria. Então, todo mundo corria, todo mundo queria alguma coisa dele, todo mundo queria uma bênção. E ela foi atrás e tocou nele e dele saiu cura. Olha a diferença de um toque. A diferença de um toque. Porque o próprio Pedro chegou para Jesus e falou assim, mestre, mas todo mundo está te tocando. Ele falou assim, mas de mim saiu cura. Alguém que me tocou, não me tocou por tocar, para aparecer ou para falar, que muitas vezes a gente faz em política aí, pega animal de política, eu não vou nem lavar minha mão, não, era estão. Aquela mulher tocou nele com fé, porque ela estava passando por situações muito difíceis e desagradáveis. E naquela época, isso aí era terrível. As pessoas eram desonradas, mas ela acreditou que existe um Deus do impossível, que pode todas as coisas. Então essa mulher me ensina você, que nós temos que ir atrás do Deus do impossível, que faz tudo, que cura tudo. Mas a diferença está aqui, meu irmão. Certo? A fé não é de boca para fora, a fé é aqui. É por isso que quando Deus escolheu Davi para ser rei, ele falou com Samuel. Quando Samuel viu o irmão de Davi, forte, bonito, vistoso, formoso, vai falar, tá aí, tá aqui o rei de Israel, o escolhido do Senhor. Mas Deus falou com ele assim, eu não vejo o homem como o homem vê, certo? Porque eu sondo é o coração. O coração de Davi era algo assim maravilhoso. É tanto que ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, meu irmão, Davi aprontava, Davi, nossa, muitos de nós, assim, perto de Davi era fichinha. Mas ele tinha um diferencial que talvez você não tenha. Talvez eu não tenha. Davi amava Deus acima de qualquer coisa. Qualquer coisa, reino para ele, ouro para ele não valia nada. É tanto que no Salmo 51,
quando ele fez, quando ele matou Urias, quando o profeta foi lá e falou com ele. E o que ele foi fazer? Ele foi orar uma das orações mais bonitas que existe e falou: ó Senhor, não retire, você pode me tirar o reino, você pode me tirar tudo, mas não retires de mim o seu Santo Espírito. Meu irmão, que o Espírito de Deus viva dentro de você, que você tenha a experiência, que você tenha o exemplo dessa mulher que perseverou, que correu atrás, porque ela sabia que existe um Deus que faz, existe um Deus que é justo, existe um Deus que fez promessas para os seus filhos e ele cumpre. Então, que no Dia Internacional da Mulher, que vocês mulheres, nós agradecemos porque vocês existem, porque vocês são criaturas de Deus e que Deus fez vocês, para alegrar a vida, para alegrar o mundo. Então, parabéns a todas as mulheres. E que nesse dia, Jesus seja o centro da vida para você a partir de hoje. Aquelas que já estão com Ele, que encham-se cada vez mais dele, cada vez mais do Espírito Santo, cada vez mais da palavra, e cada vez mais de Deus, e queira mais e mais. E aquelas que não conhecem, que busquem em espírito e em verdade, porque Ele é Deus, Ele faz toda a diferença na sua e na minha vida. Então, mulheres, o que eu desejo a vocês é que vocês busquem Deus, que você pegue os exemplos dessas mulheres e que transforme a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Termina aqui mais um Sacode de Pó. Que a graça, a paz, o amor, a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Que o Senhor seja o Senhor da vida de vocês. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez por estarmos aqui na sua presença. Obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa. Obrigado porque o Senhor nos fez entender hoje que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor Jeová Rafá é o Deus que cura, o Deus que sara. Então, Pai, eu aproveito o momento para pedir ao Senhor que leve a cura a todas as pessoas que estão doentes, a todas as pessoas que estão em dificuldades, a todas aquelas famílias, Pai, que estão sofrendo com a enfermidade. Que o Senhor tenha misericórdia da família e do doente. Pai, que se for da vontade do Senhor, que o Senhor leve a cura às pessoas. E que o Senhor, Pai, traga paz. Queremos agradecer ao Senhor, Pai, pelas mulheres. Muito obrigado, porque o Senhor fez Eva e que o Senhor fez todas as mulheres da face da terra e que elas possam trazer paz e alegria e serem aquilo, as mulheres, segundo o coração do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus e até o próximo Sacode o Pó.